que essas bem-aventuranças sirvam, quem sabe, né? Deus me inspirando de consolo, de conforto a quem precisa. Eu sempre faço as minhas lives direcionado em nome de Deus aos corações que necessitam. Agora, eu não faço live estipulando quem é o necessitado. Com certeza, o primeiro da fila sou eu preciso dessa paz e dessa bênção. E as bem-aventuranças, elas não são punitivas, elas são esclarecedoras e renovadoras, porque foram as palavras mais benditas e claras da promessa de Jesus, da sua volta, né? Além da cruz, que muitas das vezes a gente cultua como símbolo, mas além do martírio, da morte ou do túmulo, as bem-aventuranças é a cartilha em premissa certeira, aonde renova-nos por dentro para nós nos aprimorarmos por fora, aonde transforma-nos nós por dentro em homens íntegros, mais afáveis, mais amáveis, a princípio com sua própria integridade interior humana e, consequentemente, com os valores humanos que nós vamos nos alinhar, nos alimentar, nos rever, nos fazer. Isso não tem nada a ver com filosofia, doutrina, segmento religioso ou espiritual. Tem a ver com amor, amor interior. Então, que Deus me ajude, tomando café. E vamos lá, eu, mediante a minha ignorância, tentar interpretar as boas ou as bem-aventuranças. Hoje, o universo, ele nos inspirou de uma forma, mediante as nossas escolhas, não que transbordam na nossa disputa, não que transbordam ou que escapam fugidias nos nossos pontos de vista, ou nas nossas afirmações, nas nossas deduções, ou nas nossas colocações, do que pode ser certo ou do que deve ser errado. Do que talvez assim se faça estipulado por nós ou por mim. O mais óbvio a ser seguido como correto e verdadeiro, ou o mais escrachado e declarado a não ser percebido porque é falso, é engodo, é engano, é ilusão, é ruim, é do mal. Então, o universo, que é dentro de cada um, está evocando a gente, convocando a nós, todos, começar a exercer uma das mais lindas bem-aventuranças, que é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, meu Deus, eu trabalho com a espiritualidade desde quando nasci. Sou muito mais obsediado do que orientado por mentor. Isso eu posso assegurar. Em sintonia, né? Fazer o quê? Estou aqui tentando. Mas uma coisa interessante. Ao meu ver, não existe céu mais límpido do que minha intimidade em paz. Não existe templo mais sagrado do que me reanima em paz. Não existe preceito, conceito, oferenda, ritual. Não existe oferta a Deus mais valorosa em qualidade de que quantidade, de que meu suspiro de alívio, de que meu ousar de alegria sorrindo pelos olhos, mediante as tempestades do dia a dia, da dor, do sofrimento, entre pagar contas ou dever ainda, outra vez nos arranjarmos e nos agembrarmos na vida, na disputa diária pelo pão, o leite, a água, no consumo e no alimento que a gente precisa, né, para sobreviver e manter isso aqui, carcaça orgânica, corpo físico. Mas bem-aventurados são os humildes, porque quando a gente começa a entender que a humildade não é um estado de pequenez, mas é um estado de lucidez e grandeza, que todo lúcido é, por natureza, humilde, e bem-aventurados são os humildes, porque eles, na sua intimidade, vivem ininterruptamente num único segmento, na jornada da sua paz, na peregrinação do seu amor próprio, na ação ativa e lúcida, independente dos números,
fractais, geométricos, das faculdades intelectuais e também, consequentemente, não dependendo apenas da sensibilidade, mediante ao que nós qualificamos e quantificamos como moralidade e ética humana. Bem-aventurados são esses humildes, que não precisa alguém pedir. Ele reparte o pão, não porque é caridoso para o outro, mas porque ele é prudente a si mesmo e educado por si próprio. Então, ele distribui o que tem, o seu melhor. Desde o que ele come, ao que ele veste, ao que ele consome, porque principalmente o que é irrefutavelmente imutável pela dor e sofrimento, ele pode doar, que é o seu amor, que é a sua vontade de viver por si só, num oásis interior, ouvindo o seu silêncio sem temor, percebendo o seu silêncio sem solidão e nutrindo dentro de si mesmo uma boa educação existencial. Isso não precisa título na parede, isso não precisa falar grosso, falar fino, isso não precisa cor, isso precisa atitude de amor. Aonde essa bem-aventurança, através da humildade, de nos vermos sim, como eu, estou com 45 anos, careca, grisalho, mas jamais me sentirei um velho. Porque bem-aventurado é humilde, que é um imortal, porque todo o humilde jamais perde o seu ideal. Todo o lúcido jamais deixa para trás as suas maiores ideias, que ele pode comungar, compartilhar, dividir, expor, instigar, não só por si mesmo, como mais ele viver no seu próprio amor, mas como ele naturalmente, quase sempre sem perceber, pode espalhar amor por aí. Muitas das vezes nem dito, nem escrito, mas assim distribuído no restrito cubículo corpo físico pela disposição de ser, não de manter e de obrigar ou de estar, de deduzir ou de muito menos for haver o julgamento, mas de apenas dar o seu exemplo pelo ser que ele é. Então, bem-aventurado seja todo ser humano que possa entender dentro de si, além das minhas palavras, que ser humilde não é um estado de pequenez. E ser humilde de espírito não é uma lei estipulada apenas a ser no plano astral. Não, ser humilde de espírito não se desfaz dos luxos, das vantagens, nem muito menos dos bens materiais. Mas ser bem-aventurado nesta humildade, tendo muito dinheiro ou pouco, é tendo a observação que qualifica, não que soma e quantifica, mas ter essa observação nata dentro do ser que qualifica o que é acima do que pode ter, de que qualifica o que se faz acima do que pode comprar, gastar e dar. Porque quando ele qualifica acima de tudo que pode ser material, aquilo que ele pode fluir ou influenciar, com certeza ele vai doar o seu melhor. E o seu melhor só vem, além do bem, é com muito amor próprio, sem pôr condicionamentos. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles é o reino dos céus, ele não está falando das estrelas. Ele não está falando da distância infinita do planeta Terra ou a Sirius B ou o multiverso. Isso é muito pouco para o encantado da vida, um peregrino do amanhã, por um devoto do agora, por um Deus que se enamora numa incondicionalidade de se amar por si só. Este Deus, cada um de nós, quando ele sente essa bem-aventurança, que vai além do intelecto, mas se encontra no suspiro de uma criança feliz, aonde Jesus convida dos 90 aos 100, aos 4, ou até dentro da barriga da sua mãe, venha minhas criancinhas, venha a mim as criancinhas.
aquelas que inspiram enquanto há revolta, aquelas que acalentam enquanto há dor e sofrimento, aquelas que contribuem enquanto há o rigor do fingimento, o roubo, o latrocínio, a traição e o predomínio da corrupção mediante as maledicências humanas. Bem-aventurados são elas, porque elas entendem que existe o mal. Elas entendem que há o errado, mas elas optam na naturalidade de se doar ao seu melhor, para si e para o outro que está no seu lado. Isto não precisa ser mandado pelo bem, nem muito menos ser julgado pelo mal. Isso não precisa ser orientado por uma religião, nem muito menos ser guiado pelo espírito de luz, ou ser fustigado a culpa pelo um espírito que, tão qual quando nós, talvez necessita de um alto perdão. Bem-aventurado é este ser, com essa humildade quieta, seleta, calada, bendita, colorida, porque nas escuridões da fome, da amargura, ele vê por si uma boa educação, que pode sair num simples bom dia, boa noite, boa tarde, como está, como posso lhe servir. Isto não vai encher a barriga de ninguém, mas a ternura da compaixão servil ao outrem, que talvez escárnia através do ranger de dentes, do sofrimento e da dor. Oh, meu Deus! Quem de nós já não viveu esse momento infeliz e não teve alguém no nosso lado, talvez alguns, outros não, ou poucos, ou a maioria, de dizer, calma, está tudo certo, você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Bem-aventurado sejas tu, humilde, que entende que unicamente a gente pode até não fazer nada, mas mediante a estipulação desta autodoutrina, deste autodomínio, dessa observação de reflexo interior, nós podemos fruir como flor num campo, que espalha os pólens, medicina celestial, aonde corifica as pétalas das rosas, fecundando um no outro, sem corrupção, o seu melhor. Quem sabe um dia, não é? Então, para mim, ser humilde é mais ou menos assim. Eu tentei falar algo que, na verdade, não se fala. Se traduz e se reluz no conceber do coração. Quase todas as bem-aventuranças, para não dizer todas, não adianta ela ser percebida pela lógica que calcula, meça, estipula, reparte, pesa, divide e soma. Agora, ela é concebida pelo coração que retoma para si, como uma oração em prece, como uma súplica em mantra, como um cântico e um louvor à existência interior, que somente o Deus do nosso amar próprio tome as rédeas da nossa vida. Que somente o Deus da nossa paz de espírito seja o maior oráculo do nosso destino. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque eles vão ver no ouro um valor além de que o metal. Vão ver no canto do diamante o verdadeiro valor de um brilho tão qual igual a um canto de um olhar que lhe pede socorro, ou a um filho que lhe diz te amo. Os valores passam a ser muito mais qualitativos do que quantitativos. Estes, sem saber, muitas das vezes passam fome no físico, mas são bem-aventurados e afortunados do espírito, porque eles em si têm o que te distribuir, porque eles em si já têm o que nós tanto buscamos para começar a saciarmos e começarmos verdadeiramente a nos alimentarmos, não só comer, que é a paz de espírito, que é a alegria por si só, e se amar, sem impor condicionamentos. Estes não precisam olhar para cima, basta fechar os olhos que eles já se encontram dentro do céu, no reino de Deus, que se faz na sua intimidade. Valeu?